Alô, Blumenau! Bom dia, Brasil! Sejam todos bem-vindos ao 8º episódio da 3ª temporada do Oktobercast. O último, e não poderia ser melhor, né, para fechar essa temporada com chave de ouro, né, para poder fechar assim com muita beleza, né, com muita graça, com muita elegância. A gente tem hoje aqui o trio da realeza da Oktoberfest Blumenau 2025, a 40ª Oktoberfest, uma Oktoberfest de muita celebração, né, uma Oktoberfest jubilar, que é um marco aí, né? São 4 décadas, mas antes da gente apresentar a nossa realeza aqui, que é um trio, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores, é o 3G, né? Porque o nome aí começa com o G das 3, mas antes disso eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal do Blumencast, né? Lá a gente tem sempre muitas entrevistas, muitas conversas interessantes aí com pessoas que construíram e constroem a história da cidade de Blumenau, e reforçar para vocês que o Oktobercast é um podcast totalmente dedicado a essas pessoas que fazem parte, que orbitam a maior festa alemã das Américas, né? Então, a realeza, a gente até, eu acho que falou recentemente com o diretor-geral do Oktoberfest, o Guilherme Ginter, e ele falou, reforçou, já era uma fala do antigo secretário de turismo, Ricardo Stodi, que ele falava, a cara do Oktoberfest é a realeza, né? Então, isso é muito bacana, e elas levam o nome da Oktoberfest, né, para várias cidades, não só aqui do Brasil, mas do mundo. A gente vai conversar um pouco essa experiência que elas tiveram. Mas antes disso, então, quero pedir para você se inscrever, deixe seu comentário, curta, né, deixe seu like aí, se inscreva e compartilhe esse episódio para chegar a mais pessoas que ainda não conhecem o Oktobercast, o Blumencast e essas maravilhosas pessoas que estão aqui hoje com a gente vão poder compartilhar um pouco da experiência delas nesse papel tão importante, tá? Temos também o nosso Instagram, que é o @Blumencast. Chegamos aí a 150 mil seguidores. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham, né? Que acompanham um pouco da nossa vida pessoal, que acompanham um pouco da história de Blumenau e dos lugares que a gente visita. E também quero agradecer aí a Rádio 106, porque estamos gravando aqui no estúdio da Rádio 106, que fica no coração da Oktoberfest, onde praticamente tudo acontece, que é a Vila Germânica. E também agradecer o portal Cidade de Blumenau, certo? E agradecer aí os nossos patrocinadores que estão aparecendo aí na tela. Teca, 99 anos, conforto que atravessa gerações. Sans Clube, vale muito ser Sans. Rádio 106, a gigante do Vale, e Eisenbahn, você merece uma Eisen. E é isso aí, gente. Bom, aqui vocês já estão vendo, né, quem tá dividindo a bancada comigo aqui, eu tô em excelente companhia, não só ao meu lado, mas à minha frente aqui também. Eu quero dar muito boas-vindas a elas, né, como eu falei aqui, a realeza da 40ª Oktoberfest. Começo então pela rainha, que é a Gabriele Kratz. A gente tem então aqui a primeira princesa, a Jane Proknov, e também a Gabriela Scheller, que é a segunda princesa, né? Isso aí. Sejam bem-vindas, meninas. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, né? A gente está muito feliz em estar aqui compartilhando um pouco da nossa rotina, né? Nesse turbilhão de emoções e de eventos agora durante o Oktoberfest. E, claro, compartilhar também como foi o pós, né? O pré-Oktoberfest e o que a gente espera também do pós-Oktoberfest. Então, será muito legal compartilhar um pouco dessas experiências com vocês. Legal. É isso mesmo, é uma alegria gigante estar aqui podendo relembrar, né, tantas coisas que a gente já viveu. Essa aqui a gente sempre insiste, não é a reta final, porque a gente só tá nem no meio da festa ainda. Mas é o passo que encerra essa caminhada, né? Uhum. E agora ter essa oportunidade de rir junto de tudo que a gente já passou, de lembrar momentos. Quero saber bastidores. O pessoal quer saber também. Obrigada pela oportunidade, pelo convite de estarmos aqui hoje. Valeu, Giane. E aí, Gabi? Comentando o que as meninas falaram, é um prazer imenso estar aqui. Além de relembrar, também compartilhar um pouquinho com o pessoal todos os momentos que a gente já viveu, as nossas experiências. E também não se despedir da Oktoberfest, mas transmitir ainda mais nosso amor, nosso carinho pela festa, que ainda falta metade da festa, não tá no final. Completou uma semana hoje, né? Exatamente. A gente sempre bateu na tecla, igual a gente falou, que não é uma despedida. É um momento que a gente comemora a nossa festa, comemora todo o nosso trabalho da equipe da Vila Germânica, que foi durante um ano, porque a Oktoberfest não começa nos 19 dias, começa no dia seguinte que termina a edição anterior. Então foi um ano de trabalho muito árduo, tanto nosso quanto da equipe. E agora é o momento da gente comemorar e aproveitar a 40ª edição.
De coroa vocês entendem, né? Então esse é o momento de coroação, né? De todo esse trabalho que foi acontecendo ao longo do ano, né? Sim. Gabi, assim, meninas, eu vejo, né? A gente estava acompanhando principalmente essa primeira semana, que eu sempre falo, né? O blumenauense fica literalmente sedento por Oktoberfest, porque, pô, já faz um ano, né? E aqui vem aquela alegria e aquela contagem regressiva, vai fazendo aquele aquecimento e tal. E aí, a primeira semana é muito intensa, né? E a gente vê vocês dando entrevista na Oktober, ali nos shows, e cumprimentando o público, e tirando foto, e desfile. Vocês, assim, estão em todos os lugares, vocês parecem onipresentes, assim, né? Como é que é isso, assim, essa energia que vocês têm? Vocês fazem algum tipo de, sei lá, mentalização? Ou é energético mesmo? Como é que é? Eu acredito que nós, né, o nosso trio já veio de uma rotina bem corrida, né, de algumas viagens, a gente já estava nesse pique, já estávamos. Mas eu confesso que nos primeiros dias de Oktoberfest dá aquele susto, porque realmente é uma rotina, assim, bem maluca, né, a gente chega aqui super cedo e já sai super tarde, mas é muito gostoso. Eu acho que a energia que a gente consegue, mesmo dormindo pouco, eu acho que é a energia que as pessoas passam, o carinho que a gente recebe das pessoas. E, claro, a Oktoberfest em si, ela tem uma atmosfera diferenciada, né? Parece que a gente coloca o pé aqui dentro da Vila Germânica e as músicas já embalam, né? Toda essa energia, as pessoas, os turistas. Então, eu acho que esse carinho, né? Esse amor e, claro, a nossa paixão pela cultura é a energia que sustenta a gente aqui nessa rotina super corrida. Legal. Giane, vocês dormem em média quanto tempo por noite, assim, ó? Porque, né? Precisamos de números, entendeu? Eu acho que essa pergunta é um pouco complicada, visto que tem uma série de candidatas aí tão empolgadas para entrar, né? Talvez a gente vá assustar alguma delas. Elas estarão assistindo, porque eu acredito que elas estão assim, ó, super stalkeando vocês, sim, né? bastante. Tudo, elas, né? Cada passo que vocês dão, cada respiro que vocês dão, elas querem, né, perceber, puxar um pouquinho disso para elas, né? Respondendo ali a tua pergunta, depende bastante, né? A nossa rotina de finalizar os compromissos é basicamente o mesmo horário, ali pelas 10h30, 11h30. Mas o nosso horário de começar as atividades pode variar bastante, conforme cada agenda. Segunda e terça, por exemplo, são dias um pouco mais calmos no horário da manhã. A partir de quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, já começa a ficar um pouco mais intenso. Dias de desfile, por exemplo, são dias que a gente tende a acordar um pouco mais cedo e ir dormir realmente um pouquinho mais tarde. Mas enfim, em relação às candidatas... Não é reclamação, é constatação, né? Essa é a rotina, né? Existe uma rotina que pode ser árdua, mas como a Gabi falou, a energia que a gente tem para continuar é a energia que a gente recebe do próprio trabalho, do próprio esforço, das pessoas que estão aqui sorrindo pra gente. Como é que a gente não vai retribuir, né? Estando nesse papel, representando essa festa que é alegria, que é diversão, é lazer, é família, não tem como chegar aqui e agir diferente, agir com cansaço. O desgaste que o trabalho nos proporciona é reenergizado pelo próprio trabalho, pelo ofício de representar essa que é uma festa que a gente ama faz tempo, né? E as meninas, as candidatas, elas se aproximam da gente nessa fase, realmente. Como a gente também se aproximou das candidatas da realeza, né? Quando a gente era candidata. E é muito importante para elas estarem cientes também da rotina árdua que as espera, porque hoje em dia com as redes sociais não é como se tu entrasse sem saber do que se trata, sem saber do que espera. A gente foi um trio que expôs muito a nossa rotina ao longo, não somente da Oktoberfest agora, mas ao longo de todo esse tempo a gente vem expondo bastante perrengue, bastante situações. Então, elas estão preparadas porque estar por vir. Cada ano é diferente, mas uma noção básica elas já entram sabendo. Né? E até um ponto, né, só complementando, a questão quando a gente realmente está cansada ou está com uma cara, né, a gente tem que sempre pensar, nós como realeza, nós representamos a festa, nós somos o rosto da festa, né, como você falou. E aquela pessoa que nós vamos tirar a foto, a gente vai ver aquela pessoa, talvez seja a única vez que ela vai ver a gente. Pessoas que não são da cidade. Talvez ela nunca mais vai ver a gente. Então, aquele é o momento
momento de realmente transmitir energia para ela. Então, se naquele momento eu não estiver muito bem, olha a impressão que eu vou causar, a pressão da festa. Então, realmente, a gente precisa estar 100% todo o tempo e tentar, né, se manter. Claro, ter um equilíbrio, assim, a gente também quer um pouco curtir a festa, mas ter um equilíbrio, e eu acho que é isso. E as candidatas, né? Até uma dica, sempre as candidatas pensarem nisso, pensarem no próximo e pensar, talvez seja a única vez que aquela pessoa vai me ver, então eu preciso realmente transmitir o meu 100% para ela. E vocês estão curtindo a festa de uma forma que praticamente, né, só quem foi e só quem será vai curtir a festa, né? Então vocês têm uma perspectiva, como eu falei, assim, subir no palco é diferente, né? Participar de todos os desfiles é diferente, né? Naquele carro, com as pessoas, né, lá cumprimentando vocês, as fotos que as pessoas pedem, né? Então, realmente, assim, claro, né? Tem uma hora que o corpo... Apesar que vocês são uns jovens, né? Eu que tô sentindo lá aquela minha primeira semana de Oktoberfest lá, porque eu já sou 30 a mais. Mas, assim, vocês vão ter na memória para sempre uma coisa que poucas pessoas, por mais que elas amem Oktoberfest, mas vocês estão na pele, né? Então é muito interessante essa visão, né, Gabi Scheller? Exatamente. A gente cresceu na festa, a gente cresceu no meio dos pavilhões. E hoje a gente tá numa posição que a gente vê os bastidores da festa. A gente viu a festa sendo construída lá do ano passado até agora. A gente ajudou na divulgação, viu em primeira mão a identidade visual da festa. Então a gente viveu muita coisa que, se a gente fosse como pessoas normais, que a gente brinca, anônimas, a gente não viveria. Exato. A gente tá vendo a festa de um jeito que pra gente é marcante por ter crescido aqui, mas também que é de muito aprendizado. Tanto que a gente foi pra muitos lugares que aprendeu coisas que não imaginava. Por exemplo, Parintins, igual a gente estava conversando antes. Pois é. Queria que tu comentasse exatamente essas viagens aí que vocês tiveram, né? Assim... Que tem até os pins aí, né? Exatamente. Que a gente tava comentando, né? Nossos muito bois. legal. Foi uma festa que a gente sempre acompanhou na TV. Na TV, redes sociais. E estar lá presente, claro, ver na rede social já dá uma energia incrível. Mas estar lá presente em outro estado, do outro lado do país, e ver o amor que eles têm pra festa, igual o que a gente tem pela nossa Oktoberfest, é um sentimento surreal. A gente brincou que pisou no Bumbódromo, que é onde eles chamam a arena, que acontece o festival. Bumbódromo? Ele é dividido entre azul e vermelho. Exatamente no meio. Como é que é o garantido, que é o vermelho, e o caprichoso, que é o azul. Isso. A hora que a gente pisou na arena e viu aquela torcida, aquela energia, arrepia. Dá vontade a gente se emociona, dá vontade de chorar. Porque é incrível tu ver a tradição de outras partes do Brasil, tanto do mundo, igual a gente foi pra Alemanha, mas representada de outras formas. E o amor que eles têm, o brilho no olho que eles falam da festa deles é incrível. E é o mesmo amor que a gente tem pela Então, nossa. isso que eu acho legal. Vocês também têm essa oportunidade, essa experiência de sentir o que o turista lá do norte, do nordeste, tá vindo pra cá e sente esse amor, essa paixão pela cultura. Até as pessoas que a gente conheceu, né? Algumas das pessoas responsáveis até por estarmos lá, estão retribuindo a visita nesse exato momento, estão aqui na Oktoberfest Blumenau. Legal. E aí a gente até, em alguns momentos, a gente conversa, aí eles falam assim, a cara de espanto e de admiração que vocês estavam, a gente tá tendo agora vendo a festa de vocês. Por isso que é bacana. As pessoas nos perguntaram muito, né? Mas por que vocês foram pra lá? Qual é o motivo? E é realmente esse intercâmbio de grandes festas e intercâmbio de tradições que coloca a Oktoberfest lado a lado com outras grandes festas do Brasil. E isso é muito importante. Coloca a gente no mapa fora de Santa Catarina, mais do que a gente já tá, com certeza. Sim. Mas marcar presença nesses grandes eventos é super importante também. Isso é um trabalho que já é realizado há muito tempo, né, em várias edições, se não em todas, pela organização do Oktoberfest, de levar, né, fazer essa propaganda, né, em outras festas em que o público já é um público mais alvo, né, o público que gosta de festa, que gosta de alguma cultura, de conhecer culturas, né. Sim, Eu queria perguntar pra Giane, porque como ela já foi, né, princesa, da edição 2022... Eu fui eleita a primeira vez em 2019 para 2020, né? 2020. Mas a gente
Teve a foi pandemia. assolado pela pandemia, então 20 e 21 cancelamos, 22 teve então a festa. Olha aí, a princesa mais longeva. Sim, eu fui a pessoa que mais representou o Oktoberfest. E agora com o cancelamento, agora com a mudança do edital, que não pode mais se reeleger, acho que ninguém vai tirar esse posto mesmo. Olha, soberana! Soberana, olha que legal. Eu brinco, né? A gente, enfim, já passou por várias conversas, mas hoje é algo que eu celebro com muito orgulho, assim. Que legal, pois a gente tem que se apropriar das nossas conquistas. Verdade. E aí eu queria te perguntar, já que a gente tá falando, e eu quero depois voltar nesse negócio aí, como é que foi os bastidores, mas... Viagens, né? Tu teve uma primeira viagem pra Alemanha. Sim, E aí tu teve agora, recente desse ano, né? Retornamos. Teve diferença, assim, pra ti, os lugares que tu foi? Porque, assim, eu acho que quando a gente visita... A primeira vez é uma coisa. A segunda vez é diferente, porque a gente já... Qual que foi a tua experiência nessa segunda vez? Claro, eu já sabia para onde eu estava indo, né? Já sabia a dinâmica de tudo, mas esse ano a gente teve experiências que eu não tive... Assim como na primeira vez eu vivi coisas que dessa vez a gente não viveu. Tudo muda muito de um ano para o outro, porque eu tô com pessoas também totalmente diferentes e eu sempre brinquei com alguns amigos meus. Às vezes, pelo brilho dos olhos dela, eu consigo viver pela primeira vez, uma segunda vez. Que legal. Assim, isso é bem bacana. Nossa. E lá na Alemanha, a gente teve a oportunidade de desfilar, coisa que a gente não tinha feito da primeira vez que eu fui. Isso é uma honraria, né? Foi a primeira vez, inclusive, que a realeza da Oktoberfest Blumenau, juntamente com o prefeito da cidade, puderam desfilar, puderam estar presentes nesse desfile. Aí, a chegada lá já... É igual, mas é uma sensação diferente, assim. Eu acho que, claro, a primeira vez tinha o deslumbre todo, mas dessa vez o arrepio era de, poxa, eu tô aqui de novo, assim. Era uma coisa que, quando a gente chega, eu aposto que as meninas têm esse sentimento, a gente volta pra casa já pensando em quando que a gente vai voltar de novo. E aí, eu sabendo que eu tava lá de novo, coisa que nenhuma menina fez. Tá na Alemanha 2 vezes, representando a Oktoberfest, coisa que a gente faz uma vez na vida. Eu tive a oportunidade de ver 2 vezes. É um misto, assim, é um misto de viver a mesma experiência mais de uma vez, mas com sensações totalmente diferentes, não é uma carga que eu quero falar, mas experiências que a gente acaba agregando. Né? A Giane, que foi lá a primeira vez, é bem diferente dessa Giane que retornou de diversas perspectivas, assim, então... É tipo Nescau, assim, irado igual, mas diferente, assim, sabe? Gostei. Eu tava imaginando, assim, que é como se fosse, parece uma tela colorida, assim, mas a primeira vez as cores são mais fraquinhas, assim, e aí a segunda vez elas ficam mais intensas, né? Porque elas são mais fortes. Nessa alusão, assim, eu diria que a primeira vez elas... são um pouco mais rabiscadas, assim, sabe? São coloridas, são intensas, mas um pouco rabiscadas, assim, e ultrapassam a linha. Agora a gente retorna para organizar um pouco, assim, sabe? Para limpar as arestas, para tornar a paisagem um pouco mais nítida, porque a gente contempla com a emoção, a gente vive aquela emoção, assim, é o coração que enxerga junto, é a visão que enxerga junto, é tudo junto. E agora eu voltei um pouco mais consciente, assim, sabendo contemplar. Eu acho que eu voltei mais emotiva dessa vez. Acho que a idade pegou, eu voltei um pouco mais emotiva. Com quanto? Tu é a mais... 29. 29. Eu e a Gabi temos 29 e a Gabizinha é adolescente ainda. A gente descobriu hoje que a idade... Hoje? Eu sofro bullying. Nós descobrimos hoje Como que... hoje? Parece que mudou o padrão de adolescência dos 19 pro 24, alguma coisa assim. A Gabizinha tem 22. 22. Eu dei parabéns pelo Dia das Crianças. Eu ganhei o parabéns Dia das Crianças. O presente eu não ganhei. Eu tô cobrando presente, se eu ganhei parabéns, eu quero presente. Exatamente. Tem toda razão. Se tem bullying, pelo menos Exatamente. o presente, né? Eu já sou a mais baixa. Sou a mais nova. Agora me chama de criança e adolescente. Eu quero meu presente. Não, eu ainda sou do time de tias que dá... Eu falei, dia 12 foi um dia que eu expressei bullying bastante, né? Um bullying, assim, com muito carinho. Mas eu falava, de que ano tu nasceu? Se já era mais de 2000, eu já dava Feliz Dia das Crianças. Porque pra mim não importa. Nasceu depois de 2000, cara. Pode a pessoa ter os seus... Como acontece já, 25 anos. Não tem mais 8 como a gente acha que eles têm, como a gente imagina. Nossa, passa muito rápido, né? E é muito legal porque a gente recebeu bullying, né, dos mais velhos. E é tão legal, né, tá do outro lado, assim, né, poder fazer, né? A idade chega pra todos, né? É muito legal, assim, poder tomar cafezinho, entendeu?
é muito legal ir dormir cedo, falar sou 30 a mais. Meu, é Eu vou dizer, verdade. isso não é da tua época, Isso, né? isso. Não. Ela é muito novinha ainda. Daqui a pouco ela entende. Isso Mas assim, é bom, porque às vezes eu falo umas coisas e elas não Não entendem. Eu falo, entendem. não é da tua época. Exatamente. Acontece com frequência. Ela inclusive. traz umas referências que a gente realmente não sabe do que é. E eu e a Kratz, a gente tem a mesma idade, a gente fica se olhando assim. E tu não, sabe, não sei. eu converso com muita gente, assim, sobre isso. E antigamente, a gente tinha praticamente uma plataforma só, que era a TV. Então, todo mundo consumia os mesmos programas, nos mesmos horários. Então todo mundo sabia as mesmas músicas, sabia os mesmos artistas e tal. E hoje, com as redes sociais, cara, são bolhas, né? Muda muito. Então, cara, uma pessoa extremamente famosa lá pra Gabi... Um nicho, né? Aham. Meu, a gente passa totalmente desconhecida, assim, né? Acontece até com música, que a gente tem gostos musicais bem diferentes. Eu e a Gia é mais puxada pro sertanejo, tem algumas coisas mais em comum, mas a Gabi é Eu bem sou diferente. uma, assim. Gosta. Eu gosto de rock, gosto de pop, assim. Aham. Mas eu sou meio antiga, assim, das músicas mais Tu antigas. gosta, mas Gosto. assim, anos 90 ou antes ainda? Tipo, 80? Até antes, gosto. Tipo, quase que um Gosto. flashback mesmo. Sim, que gosto. não é nem da tua época, mas... Não é da minha época, mas eu acho que eu carreguei essa... Alma idioma. Alma idioma, assim. Eu aprendi muito com meu pai. Meu pai tem um pouco desse gosto, assim. Eu acho que eu levei Legal. essa herança dele, assim, do gosto. Acabo gostando muito de Beatles, Legião Urbana, coisas que são, assim, que... Que isso é clássico, né? Clássico, Nunca vai mas- passar, né? mas tem pessoas às vezes que não gostam, né? Aham. Eu acho que da atualidade, a banda que eu mais gosto é Coldplay, assim. Legal. Que é mais É comum, mais pop também, né? mais pop, mas eu tenho um gosto meio peculiar, assim. A gente fala que ela é uma senhora de 29 anos, porque tem coisas que a Gabi faz que não parece da idade dela. Não, eu sou meio Às vezes homem. parece uma rainha, mas a Elizabeth, no caso, né? Exatamente. Não, até os trejeitos de fala, assim, às vezes. A gente também tá convivendo demais, né? A gente pega as minúcias, assim, de cada trejeito. A Kratz, esses dias, falando com o seu Gabi, que é mais um Gabi, que é Olha o Gabriel, só, nosso motorista. Não sei. Eu falei, meu Deus, Kratz. Eu ouvi, juro, uma senhorinha, muito senhorinha, uma Indo nona pro lá clube da de Vila mães. Itopava. Ela falando e conversando, e papo vai, papo vem. Não, seu Gabi. Mas eu falei, juro, Gabi, eu quero que tu tenha uma vida longa, próspera, mas eu não quero te conhecer, senhora, porque tu já é uma senhora agora. Imagina como vai estar ranzinza daqui uns anos. Você é uma oma bem... Não vou dizer ranzinza, mas uma oma bem clássica. assim. Isso! Legal. Eu acho que isso se explica, assim... Eu sempre morei minha vida toda em Texto Salto, que é muito próximo ali a Pomerode. É uma região muito interior, digamos que é um bairro interior de Blumenau. Então, ali as pessoas são muito... tradicionais, assim, também tem a questão um pouco do sotaque, né, que carrega um pouco o sotaque ele vindo de Pomerode. A minha família também, alguns moram em Pomerode, então eu acho que eu carreguei um pouco esse sotaque. E eu também fui criada, sempre, né, tive meus pais presentes, né, morei com eles, mas juntamente com a minha oma, que hoje em dia ela tem 96 anos, Uau. né, tá ali Que firme legal. e forte, mas ela que me ajudou muito a criar, então eu vivi muito com ela, então eu acho que eu peguei muito esses trejeitos e o sotaque, assim. Fala igualzinho, bonitinho. Mistura português com alemão em algumas Sim. gírias. Esse- Com iado, nada. Esses dias eu soltei na rádio, quando ele tava falando que a gente, claro, depois, não é querer, sabe aquela coisa que, eu não lembro essa palavra em inglês, eu não lembro. Sim, Sabe quando teu vai cérebro não viajar? consegue traduzir, né? Sabe aquela coisa quando a pessoa Sim, vai viajar, sim. que daí, não lembro. Eu só Mas sei falar é pior que- Minting agora, eu não sei mais falar Munique, né? Minting, né? Porque eu fui lá pra Minting. Mas pior que é verdade, o pessoal zoa e diz, que chata, né? Mas pior que é verdade, a gente foi lá pra Munique e daí eu tô fazendo curso de alemão, né? Legal. Tentando também treinar o meu alemão. E lá em Munique a gente tentava muito, claro, o básico, né? O IA. Mas aí isso ficou na minha cabeça, sempre que alguém fala uma palavra em alemão, eu tenho que responder com IA. E esses dias na rádio, o moço da rádio falou nosso sobrenome e ele perguntou da Gi, se era Prognov, né? E eu, IA. A gente se olha e dá risada, né? Dá pra ver, assim, que vocês têm uma sintonia muito legal. Sim, É graças a Deus que bem sim. interessante, bem gostoso a energia de vocês, assim. É importante porque senão um ano que tem tudo pra ser incrível, prazeroso e transformador vira um fardo, né? Se as três não se dão bem ou se basta uma frutinha podre pra causar ali o conflito. A discórdia. Que já... Porque a convivência por si só vai trazer isso, né? Vai. Tipo assim, né? Eu sou casado, amo a minha esposa, amo a Joyce, mas a convivência vai dar situações que a gente vai discordar, que a discordam, gente, sem né? dúvida. Somos pessoas diferentes Isso. que fomos unidas
pelo nosso cargo, né? Então, a gente veio de diversos pontos de Blumenau, a gente não se conhecia e a gente passa por momentos de muito cansaço, que já deixa a gente um pouco mais sensível ao estresse e tudo mais, mas a gente sabe lidar muito bem com isso, assim, claro, nem todo dia são flores, mas a gente nunca teve um conflito importante, assim. Nunca passou de uma discordância, mas assim... Que gerasse uma mágoa e aquilo fosse pro lado pessoal. Não, jamais. A gente já chegou até a brincar nas últimas viagens, falar, ai, gente, vamos gerar um conflito aqui? Vamos gerar um conflito. Eu acho que tá na hora da gente começar a gerar uma emoção, um conflito aqui, porque essa harmonia toda não tá dando tanta graça. Né? Assim. Vamos vender uma polêmica. Não dá nem view, né? Ó, vocês podem aproveitar agora e começar uma polêmica aqui, ó, porque já gera corte de podcast, ó, e aí já vai. Já dá engajamento. Foi um ano que a gente conviveu praticamente todos os dias e não teve nenhuma briga. A gente até brinca, igual a Gabi falou, de arrumar um transtorno, porque tá muito na paz às vezes. A gente viaja às vezes, uma semana inteira, nenhuma discordância. Então, aí vamos sentar no lugar? Aí não quero. Só pra discordar. Só pra discordar. Só pra dar uma intriga no trio, porque... Poxa, que legal, essa harmonia é importantíssima. E assim, realmente, né, todos os grupos, bandas de rock a gente conhece, né, essa convivência, a viagem, o estresse ali, tudo, o cansaço, vai fazendo com que a turma ali acabe se desentendendo, né, e manter isso é muito legal, muito importante e inspirador para as próximas que virão, né. Exato, até falando assim, eu acho que a dica, né, entre nós três, como a Jenny falou, claro, nós somos 3 pessoas diferentes que fomos unidas ali, pelo cargo, então a gente é como se fosse um casamento ali forçado. Sim. Casamento às cegas. É isso, pegando... Mas a gente também tem que olhar muito pelo lado profissional, porque também, se a gente não tem essa sintonia, tudo é impactado. E o público percebe, né? O público percebe, com muito. certeza. E eu acho que a questão de entender ali, conseguir essa harmonia, conseguir essa sintonia, é realmente você entender o ponto de cada um. Eu até pensando assim um pouco no meu discurso de despedida, assim, eu vinha pensando muito na frase assim, que nós 3, se o calo de uma tá doendo, meu sorriso precisa ser dobrado. Eu acho que, olha que forte. se a Giane, né, por exemplo, hoje, poxa, eu não tô... E vai acontecer. Hoje eu tô cansada, então o meu sorriso precisa ser dobrado, eu preciso ir na frente. Pô, foi muito forte isso. Mas é verdade, eu acho que isso é a questão da sintonia, assim. E claro, vai ter momentos que eu vou discordar, mas eu acho que esse momento a gente se retrai e fica ali e daqui a pouco tá tudo certo, sabe? Eu acho que isso mesmo é a questão da harmonia como um casamento, né? Como você falou da Joyce, a gente num relacionamento nunca vai estar 100%, a gente sempre vai discordar, mas eu acho que chegar num consenso e isso é o segredo. Isso mostra muita maturidade, né? E é um desafio porque o concurso ali da realeza é a partir de 18 anos. Com 21 agora. 21. E então, mas ainda são pessoas jovens, né? Que não tem toda a vivência que depois vai ver, né? Isso não é papo de... Sabia? Eu levantei a bola aqui e a Kratos, cortou. Tu tem mais... Até o dia 26 comigo. Então, e aí, mas não é papo de velho mesmo, assim, mas assim, é claro que à medida que a gente vai experienciando, a gente vai se tornando mais maduro, porque tem mais experiências na bagagem, né? Então, isso vocês acabam levantando a régua, como eu falei, das próximas, de ir buscar essa maturidade, né? Que se não tem, às vezes vão ter que buscar, né? Exatamente. Eu acho que se a menina entra achando que vai ser tudo da forma que ela quer, tudo do jeito que ela quer, nos horários que ela tá disposta... É uma mentalidade que a menina vai sofrer e vai fazer as pessoas ao redor dela terem uma experiência ruim também, porque... Como a Kratis disse, né? Nem sempre a gente tá bem. Muitas vezes a gente intercala o bom humor ali. Essa frase muito bonita que ela... Vou copiar aqui pra botar no meu discurso. Quem vai falar primeiro? Quem vai falar primeiro? Então, Gabi, é tua, vai. Não, mas... Eu vou pegar uma discussão. Aí tu pega esse corte, porque tá gravado, entendeu? E aí tu fala, ó. Vou lá e falo assim, aí tu causa intriga depois, entendeu? Quero tirar uma polêmica aqui. Isso. Muitas vezes a gente tá dando o suporte uma a outra, enquanto a gente também não tá assim tão confortável. Por exemplo, em dias muito cansativos, a gente se apoia tudo na mesma bengala, assim, uma vai equilibrando a outra. E se acontecer de um trio achar que tudo vai ser do seu próprio jeito, tiver essa indisposição à mudança, achar que as coisas vão ser sempre como ela quer e não considerar que existem outras... Pelo menos 2 meninas do teu lado, mas não é só nós 3. Existe muita gente por trás. E a gente está representando algo muito maior do que a nossa própria vontade, né? A gente está representando uma festa, a gente muitas vezes é a voz
que representa o trabalho de muita gente, é uma responsabilidade muito grande. Tu não pode expor os seus próprios questionamentos, os seus próprios descontentos ali. O ego, né? Exige uma... A gente falou em outras oportunidades. A realeza é, sobretudo, um exercício de humildade. Porque tu tá representando algo que quem vê de fora pode pensar no glamour, Mas a gente, primeiro que a gente segue muitas ordens, eu não quero que isso soe errado, né? A gente segue sempre alguma orientação, alguém tá sempre falando, vão pra lá, façam isso, façam aquilo. Como se fosse aquela do casamento, a cerimonialista, não tem? Exatamente. Agora é hora disso, agora é aquilo e tal, né? É sempre assim. E aí, a gente tá sempre... sob orientação de alguém, a gente está sempre na dinâmica da divulgação da festa, então as nossas vontades ficam pro off mesmo, assim. Quando a gente tá ali, tá representando, não é a nossa vontade que importa, não é o meu pé doendo que importa, não é... Enfim, aí a menina tem que estar muito ciente disso. É um trabalho, né? É um trabalho. É como se eu... realmente como se eu estivesse trabalhando numa grande empresa, onde eu tenho pessoas... Onde eu sou subordinado, tenho uma hierarquia, e eu preciso respeitar ela e entender que eu faço parte daquela equipe. Eu não sou o principal daquela equipe. Por mais que nós falamos, é a realeza, a rainha, a princesa, nós somos o rosto da festa. Mas realmente esse é o nosso trabalho, e nós precisamos entender que não é pro nosso próprio ego, para nossa própria imagem, mas sim para a imagem da Oktoberfest, e esse é o nosso objetivo principal, né? E se as pessoas soubessem, né, que quanto mais servir você serve, né, maior você se torna, né? Servir a festa da melhor forma que a gente puder servir, já é servir a nós mesmos, a nossa própria imagem da melhor forma, porque tudo isso aqui, essa experiência nada mais é do que um plantio gigantesco e valiosíssimo, que a gente só sabe o que vai colher depois que a gente passar a faixa. Mas quanto mais dedicação e amor a gente conseguir plantar, melhores são os frutos que vão vir depois. Porque as pessoas, e aí vamos, né, falar rapidamente assim de história, né, que a gente gosta muito, mas os reis lembrados não são os reis, os autoritários, os déspotas. Eles até são lembrados, mas de maneira negativa, para não se repetir. Exatamente. Agora, os reis mais mansos, mais sábios, são aqueles que serviam de fato, né? E não aqueles que queriam só ser servidos, né? Porque as pessoas às vezes têm essa ideia ainda muito antiga, antiquada de uma rainha. E aqui vocês, né, representam realmente essa realeza, essa questão da rainha, da princesa. E algumas pessoas podem achar, estou aqui para ser servida, ser pageada, né? E não, vocês servem muito, né? Realmente, como vocês comentaram aqui, a vontade de vocês fica em segundo plano, então vocês estão servindo a festa, né? Não só a nossa vontade, mas a gente tem que abdicar de muita coisa. Principalmente momentos de família, que às vezes a gente quer, quero comer o aniversário do meu pai. Às vezes a gente não vai poder porque tá viajando. A nossa família, graças a Deus, ela compreende muito a nossa rotina. Sim. Só que tem meninas que às vezes podem entrar achando que, tal dia eu não posso, então tal dia eu não vou ter agenda. Só que não é isso, a gente representa a maior festa alemã das Américas. A festa é a maior que a gente. São um ano que a gente abdica de muita coisa na nossa vida pra representar a festa. E não é reclamando, porque é o sonho de muitos. Claro, vocês, né? É o batalharam muito pra isso, né? Igual a gente falou da idade. Eu entrei no concurso com 21 anos. Olha só. Eu falo que eu esperei assiduamente 21 anos pra poder entrar no concurso. Então, pra mim sempre foi um sonho. Claro, a gente sabe que tem que abdicar de muita coisa, mas representar a festa cobre totalmente tudo que a gente passa de perrengue, entre aspas, né? Porque é um sentimento muito maior. E concluindo, eu acho que esse assunto, eu acho que quanto mais tu expor o teu descontentamento, mais tu causar conflito, menos coisas tu vai viver. É sempre uma balança. Se tu quer pesar o ruim vai ficar vai atrair mais ruim ainda, né? Mas tanta coisa que tu vai estar perdendo em relação a isso, tanta coisa que ou não vai acontecer, porque realmente as coisas não acontecem quando um trio não flui de forma harmônica, porque não dá para expor uma imagem de conflito entre quem representa uma festa como a nossa. Ou as coisas vão acontecer, mas vão acontecer atropeladas, vão acontecer pela metade, vão acontecer de forma que não é uma experiência bacana. E assim, a gente passa cansaço, a gente passa estresse muitas vezes, mas só o que fica na lembrança, isso eu posso falar com propriedade, porque eu já me despedi uma vez desse cargo e voltei. Só o que fica são as lembranças boas. É incrível. Sim, pode ser no dia que eu tava... Eu sei que naquele dia eu tava com o meu pé
estragado, mas eu tenho uma excelente memória que me faz recordar daquele dia. Então, o que fica é o bom. A gente tem que, assim... Deixa passar, deixa acontecer, daqui a pouco vai mudar. Às vezes a gente permite que 10 minutos ruins do nosso dia estraguem o dia todo. Mas a gente tem mais 23 horas e 50 minutos bons, dúvida. Né? Então Exato. isso é muito importante. Pô, eu tô gostando muito, assim, sabe, do nosso papo, porque é um papo bem maduro. Gostei bastante, assim. Tô gostando, ainda tem mais, né? Sentindo alma aqui. Tô validando a minha... Porque eu também tenho essa alma de velho, então a gente se identifica também. Sim. E aí, já que vocês estão falando, né, de concurso, eu quero saber de cada uma essa experiência, né? A Gabi Scheller falou ali da quantidade de tempo, né, que ficou esperando, se preparando. Eu quero saber de vocês, né, o preparo, né, que vocês tiveram e como é que foi para vocês esse momento, porque a gente tá chegando num próximo momento que não é o de vocês, vai ser o de despedida novamente para Giane, para vocês vai ser a primeira vez. Mas é um momento, assim, a gente acompanhou pela TV, a transmissão foi bem legal, foi bem emocionante. E aí eu queria saber de vocês o que vocês sentiram, né, de bastidores ali, como é que foi essa preparação. Sim, eu me preparei por muito tempo. Eu era, assim, digo que foram anos que eu decidi especificamente que eu ia participar do concurso da Realeza em 2019, que foi quando a Giane foi eleita. Eu acompanhei o concurso de perto, porque eu acompanhava já a Sasha. Eu falei, não, vou lá assistir o concurso, porque também foi num momento ali que começou a se popularizar. Eu acho que o concurso também foi mudado de local, ele era um pouco mais restrito, depois foi mudado de local, foi integrado mais à festa. E claro, ali eu tinha meus 22 anos, era jovem, estava começando a ter a idade de me candidatar, né? E fui assistir o concurso presencialmente, mas assim, para acompanhar a Sasha, assim, até porque a gente acaba se sabotando, né? Eu na minha cabeça eu não tinha o perfil da festa. Não sei, assim, eu achava que não tinha o perfil da festa, por mais que eu vivesse a festa, vivesse a cultura intensamente na minha família, sei lá, achava que talvez não, que não era eu. A gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde, né? Que a gente não é suficiente, né? Exato, que a gente não era suficiente. E eu fui assistir o concurso, enfim, e quando a Sasha ganhou, eu sempre me identifiquei muito com ela, me inspirei. Eu falei, por que não? Né? Por que eu não me candidatar? E ali foi uma decisão, assim, eu lembro que eu saí decidido daquele concurso que eu ia participar. Mas, claro, veio a pandemia, veio todas as questões. 2022 eu cogitei participar, mas eu perdi a minha avó, foi um ano difícil pra mim, assim, eu pensei, não é esse momento, não é essa imagem que eu quero passar pra festa. E em 2023, efetivamente, me preparei o ano todo, 2023, participei do concurso, fiquei entre as 10, fui pra final, mas eu fiquei em 5º lugar, eu não consegui estar no trio. Mas eu saí de cabeça erguida do palco. Aquele dia eu lembro que eu saí... não chorei, não me desesperei. Eu entendi aquele momento, que era o momento da Thaís, da Gabi Poli, da Nayara brilhar, né? Aceitei muito que elas se desempenharam muito mais do que eu naquele palco. Eu acho que isso é muito importante. Até para as 10 meninas. A gente sabe que 3 ficam. Mas as outras restantes vão voltar para casa com aquele sentimento de, poxa, não foi minha vez. E eu acho que tá tudo bem. Eu acho que o ponto de você olhar para esse momento é olhar o porquê que não fui eu. É porque não era para ser você realmente, mas por quê? Né? Se você quer voltar, você precisa entender o porquê que não fui eu naquele momento. É uma oportunidade de melhorar isso, uma pra próxima. oportunidade de evolução. Porque foi o que tu fez, né? A primeira vez tu não ficou nem entre as 10. Fiquei entre as 10. Ah, tu já ficou na primeira vez? Fiquei em 5º lugar entre as 10 no final. E aí tu teve mais uma vez, não teve? Sim, daí eu participei ano passado. Foi quando então foram só 2 concursos que tu participou. Legal, então, mas ainda assim foi uma evolução. Eu participei de outros concursos, mas a parte da Oktoberfest durante esse período. Mas, claro, foi tudo muito estratégico, assim, eu sempre falo que eu sou muito calculista. Então eu... Planejadora. Planejadora, Não é virginiana? Não, eu sou leão. Ah, leão. Tem que ser, né? Isso também é outro pré-requisito, né? Sacha Bauer que o diga, né? Também é. Sim. E daí eu entendi o porquê que naquele momento não fui eu e trabalhei. 2024 foi um ano de muito trabalho. Eu realmente me dediquei de janeiro a outubro para esse concurso. Eu abdiquei de muitas coisas da minha vida, abdiquei da minha profissão, abdiquei do meu mestrado que eu estudava, que eu sou engenheira têxtil formada. Eu abdiquei de tudo, assim, para me dedicar para aquele momento. E me preparei e fui pro concurso e consegui o título de rainha. Isso assim. É uma coisa que poucas pessoas fazem ideia, né? Essa abdicação. Porque, vocês têm uma vida, né? A Scheller já falou ali com a família, mas também essa questão profissional, né? Sim. E aí você... É um risco também. A Giane hoje já tem mais experiência, ela sabe que lá na frente vão ter muitas oportunidades, e ela teve, a gente não parava de ver ela nos outdoors aí, um monte de coisa, bem legal mesmo. E isso é muito legal, porque eu acho que
cada vez mais tá tendo essa visibilidade, né, pra realeza, e vocês sabendo trabalhar bem, né, vão colher esses frutos, né? O que tu falou? Tu falou que tu é engenheira têxtil? Sou engenheira têxtil. Tu trabalhava, qual que era a tua trajetória profissional até chegar aqui? Sim, eu me formei efetivamente na faculdade, eu colei grau, né, na faculdade em 2022, mas por conta da pandemia ali, que demorou, mas já há muito tempo eu trabalhava na área. Eu trabalhei por mais 7 anos na área, entre diferentes cargos, né? Mas na mesma empresa? Não, em empresas diferentes. Eu trabalhei em grandes empresas, trabalhei na Karsten também, que foi uma escola pra mim. Ali perto, né? Quem do texto salto não trabalhou na Karsten? Não, eu precisava trabalhar lá. Minha família toda, meu opa se aposentou lá, precisava ter esse... história, né? Precisava ter esse currículo. É uma empresa que eu tenho um grande carinho, assim, pela história também, que ela cultiva a tradição que ela tem em Blumenau, né? Trabalhei em outras empresas também, entre Pomerode, Blumenau, Indaial, também trabalhei. Mas foi um grande aprendizado. Eu acho que também esse trabalho em equipe que a gente desempenha hoje é um reflexo também do trabalho em equipe que eu aprendi dentro das empresas. Eu acho que eu sou muito grata. Vocês vão levar muita coisa que aprenderam pra dentro, né? Porque também. Isso, né? É equipe, é relacionamento, né? Então, exatamente. No final das contas, tudo é relacionamento. Seja para oportunidades, mas seja realmente esse relacionamento que lá no... às vezes eu não preciso de tal pessoa. Cara, lá na frente tu vai precisar, né? O mundo é uma roda gigante da Oktoberfest, né? O mundo, a vida né? Eugênio, eu quero ouvir de você, porque você tem uma experiência diferente. Tu tinha uma grande expectativa, né, de se tornar a rainha, né? E tu tava... Tinha. E aí eu queria ver isso, ouvir isso de ti. Eu acho que não tá errado. Eu acho que quem entra no concurso tem que entrar pra ser rainha. Exatamente. Tu não tem que entrar... Tu não entra numa corrida e desacelera pra deixar alguém passar, né? E eu acho que... Eu sempre digo... Todo mérito pra Crates. Eu respeito, sem dúvida. A gente respeita a veracidade do concurso, né? Entendo hoje os motivos que, enfim, não me fizeram chegar lá. Acho que eu precisava disso. Enfim, hoje em dia eu tô muito em paz com isso, por mais que eu tenha passado por momentos de turbulência, né? Mas eu me preparei muito, assim. Eu acho que foi uma experiência bem diferente. Da primeira vez eu entrei porque... A gente tinha sido realeza dos clubes de cacetiro, eu, a minha irmã e a Sasha no mesmo trio. Pensem que trio. E aí, mas não era o meu sonho, meu objetivo como a Crates, eu acho que eu não me via nesse papel de realeza da Oktoberfest. Mas daí a Sasha foi uma grande amiga, né? A gente criou um vínculo muito bacana nesse período dos clubes de cacetiro. A Joyce, minha irmã... Sempre quis, mas naquele momento ela não podia, porque ela não estava dentro dali dos requisitos, que um deles era morar em Blumenau, no momento ela estava morando em Itajaí. Eu acho que Deus desenha as coisas, hoje em dia a gente olha para trás e consegue montar o quebra-cabeça, né? Total. Aí, não vou, mas Giane, por que tu não vai? Por que eu não vou? Então vamos. Eu fui me inscrever na primeira vez, lá em 2019, no último dia da prorrogação, assim, nos 45 do segundo tempo. Eu lembro que eu cheguei na Vila Germânica esbaforida, assim, faltava 20 minutos para encerrar. Foi feito, Deus quis que fosse o reinado mais longevo. E aí, em muitos momentos desse reinado, eu falava assim, as pessoas perguntavam, vai se inscrever de novo? Não vou. Eu já falei muito isso, sempre falo, a língua é o chicote da bunda, né? Hoje em dia, eu contei muito mais as coisas que eu falo. Eu acho que a gente não deve fechar as portas para nada. A gente nunca sabe quando vai olhar para trás com um momento diferente. Enfim, passou. A Joyce foi a rainha. Eu vivi um reinado de outra perspectiva, porque eu estava muito próxima também. Aplaudindo a minha irmã, vibrando com ela. Trocando experiências, porque eu já tinha passado por muitas das coisas que ela passou. E aí começou a dar aquele pensamento, assim, lá no fundo da minha cabeça. Por que tu não vai de novo? Por que tu não vai? E ao mesmo tempo, parece que o universo, ele trabalha de uma forma... As pessoas perguntavam muito. Sabe, a Oktoberfest nunca foi um assunto que encerrou na minha vida, porque outras pessoas também sempre traziam à tona. E eu não sou o tipo de pessoa que dorme e acorda pensando naquilo e não tenta aquilo. Eu não consigo ficar no IC. E se eu tentasse? E talvez. Mas se desse certo. Chegou um dia que eu tomei uma decisão, eu pedi... Eu tenho uma... Eu acredito muito em Deus. Aqui não cito religiões específicas, mas eu acredito muito em Deus, pedi um sinal, eu falei assim, por favor, ou tu me dá esse sinal, ou tu tira isso da minha cabeça que eu quero dormir em paz, eu não quero mais que isso seja um assunto na minha vida, sabe? Vira a página, então, da minha vida, ou me bota pra escrever esse capítulo de vez, porque eu não quero mais ficar nessa enrolação.
Recebi o que eu achava que era um sinal. Para mim foi um sinal claro. Eu acho que existem as pessoas que para tudo é um milagre e para as pessoas que nada são. Para mim, eu sou do tipo de pessoa que procura sinais e enxerga os sinais. Resolvi me inscrever. Foi onde eu comecei a me preparar muito, assim, muito mesmo. Eu dormia pensando nisso, acordava pensando nisso. Chegou o dia do concurso, cometi as minhas falhas, acontece, mas cometi os meus grandes méritos, né? Porque tá aqui, nessa posição é um grande mérito. A gente deixamos muitas pessoas para trás para estar aqui, então é algo que a gente tem que respeitar, tem que acolher essa vitória, né? Hoje em dia eu falo isso com muito mais maturidade. Eu penso que o que me faltou naquela época que eu lamentei foi maturidade. E a experiência de estar aqui, eu tinha muito medo de não ser uma experiência tão boa quanto foi da primeira vez, não ter meninas do meu lado tão legais quanto foi da primeira vez. A gente entra já tendo... A régua já estava bem alta, sabe? Só que aí eu me deparei com uma situação bem diferente, uma Giane bem diferente. Hoje em dia, esse reinado para mim está sendo muito mais leve, porque eu consigo dar risada. Legal. Eu consigo até... esse momento é muito estressante, mas vai passar, já passei por isso. Essa feira cansativa não acaba mais. Ela vai acabar, já passei por isso. Calma, como é bom, né? Esse peso da experiência, né? É o que traz a sabedoria, e, né? sabe, eu acho que esse era o propósito de tudo isso, assim. Porque muitas coisas me afligiam muito. Capricórnio, eu sou Capricórnio com ascendente em Capricórnio. Então, a minha cabeça, ela é uma multidão. Tem uma teimosia? Bastante. Não, teimosa quem tem uma comigo. Né? Isso aí. Bem calma. E alemã ainda, né? Então, imagina. Então, assim, eu vivia aflições que não eram minhas, sabe? Que muita coisa a gente traz pra nossa sobrecarga, mas é a gente que botou ali. Ninguém colocou ali pra gente carregar. E eu sentia que eu tava carregando um fardo que não era meu, que não era pra estar ali, não tinha porquê. E hoje em dia eu consigo levar de uma forma muito mais leve, assim. Nossa. Vai encerrar esse ano, essa experiência, eu sabendo por que eu entrei, assim. E por que eu tô no lugar onde eu tô. Tá tudo certo. Teve até uma vez... Eu cruzei com a Gabizinha enquanto eu era realeza e a Gabizinha tava num dos camarotes. A gente trocou também figurinha, ela falando que queria ser. Eu falei, não, participa, vai. Olha aí. Ela entrou. Aí, no momento que nós ficamos entre as 10, a gente até falou assim, imagina se a gente tá no mesmo trio. Deus quis até que isso se deslinhasse dessa forma, assim. E tu vai dar também esse descanso pra tua mãe, né? Que não aguenta mais ser da minha mãe mãezinha. De realeza, né? A minha 3 anos mãe, seguidos. ela devia abrir Mais, né? Porque pegou lá em 2019, né? A minha mãe, ela devia abrir, assim, uma mentoria de mãe de realeza, né? Uma boa. Mas aqui da Oktoberfest é muito fácil, porque lá nos clubes de cacetira ela lavava traje, ela se virava muito, assim. Agora, claro, ela tá sempre presente, mas ela tem uns momentos de descanso, ainda. Ô, Geni, eu ainda quero falar contigo, porque daí a gente falou dessa questão da trajetória profissional, das oportunidades, né? Sim. Qual que foi as oportunidades, não precisa citar, mas enfim, assim, o que tu percebeu de oportunidade que também te dá essa segurança hoje de dizer, fazendo um trabalho bem feito aqui como realeza, vai surgir oportunidade. Sem dúvida. Eu sempre falo assim, a realeza ela expande os nossos horizontes, enquanto meninas que saíram de uma caixa mesmo, assim. Essa caixa, ela se expande, ela se abre. Eu já tinha falado que a Oktoberfest, a primeira vez, ela já tinha me apresentado eu não gosto de falar, porque eu fico emocionada até. Ela já tinha me apresentado um extraordinário da vida, assim, que eu já vivia muitas coisas que eu nem imaginava viver, mas eu ainda carregava uma aflição em mim que não era minha, enfim. E agora tá aqui de novo, eu consegui expandir ainda mais o extraordinário, que pra mim já era muito além de tudo que eu imaginava, assim. Então, a gente não espera nada específico, mas as coisas aparecem da onde tu menos espera, assim. Existem oportunidades que tu jamais imaginou que tu alcançaria, assim. E a Oktoberfest, o bom trabalho que tu desempenha aqui te apresenta essas oportunidades. Desculpa. Mas é que agora tá acabando, eu acho que eu tô um pouco mais emocionada. É isso. E é transformadora essa experiência. Até como vida, sim, mas como pessoas. A gente encerra isso, a gente olha para as candidatas tão cruas. Assim, as pessoas até falam, não, mas vocês vão sair... Como é que aquelas candidatas vão ocupar o lugar de vocês? A gente era aquelas candidatas quando a gente participou. A gente vira a realeza no caminho. É o caminho que te transforma, não é o concurso, não é
Não é coroa na cabeça, né? Não são aqueles jurados ali que vão escolher a rainha, a princesa e a princesa. É a gente que vai se transformando na rainha e nas princesas ao longo do caminho, sabe? Então, a maturidade que a gente sai e a confiança como mulheres mesmo. A gente sabe que isso é tão árduo hoje em dia, no mundo que a gente vive hoje. Existem tantas coisas aqui para nos botar para baixo, mas a gente consegue sair de cabeça erguida sabendo tudo que a gente já fez por uma festa que é tão valiosa como a nossa, assim, sabe? Eu acho que esse é o mais transformador, assim. Eu acho a gente entra meninas e sai grandes mulheres, assim, sabe? É muito gratificante participar de tudo isso. Eu tô sentindo aqui, cara. Olha, realmente, assim, o papo com você está extraordinário mesmo, assim. E eu acho que uma coisa também interessante, né, Giane, é que quando tu consegue entender, tu hoje, por exemplo, tu falou, né, tu olha uma candidata crua, e aí tu já sabe, pô, ela vai passar por tudo isso e eu já sei o que ela vai passar, né? Eu acho que tu também começa a dar mais valor para quem é mais cascudo, digamos, em determinadas profissões ou em determinados papéis, até mesmo os pais, né? Com certeza, Porque tu sabe que em um ângulo da vida tu tens mais experiência que muita gente, então ali tu tens essa autoridade. E aí tu passa a respeitar também as pessoas que têm autoridade naqueles assuntos, âmbitos, né? Isso é bonito, né? Não existe filtro para maturidade, a gente olha com tudo com uma visão diferente, né? E, claro, existem papéis que a gente antes olhava com uma função totalmente, com uma visão diferente, que hoje em dia a gente já consegue entender o lado daquela pessoa muito mais, assim. E voltando para as candidatas, a gente percebe o quanto elas são, hoje em dia, num mundo de rede social, de ataques que são totalmente equivocados e cegos e sem sentido, sem porquê. Elas exige tanta coragem entrar num concurso, num mundo que a gente vive hoje, que só de estar ali se dispor ao julgamento é um mérito que as meninas precisam ter consciência disso, assim, porque a gente se autodeprecia de várias formas, a gente olha para outra candidata sempre muito melhor. Né? Se compara, Mas tu tá ali, tu saber que tu teve a coragem de entrar nisso, já é uma vitória muito grande, assim, e para as pessoas que às vezes olham da rede social ou olham de fora e julgam, a gente tem que ter muito carinho quando a gente julga no outro que tá fazendo algo que a gente não tá fazendo, assim. Então, existem, claro, eu acho assim, eu acho assado, eu acho que aquela pessoa tem mais perfil, eu acho que não. Da mesma forma que eu sei que tudo vai se transformar, tudo pode capotar. A grande final é lá. É lá que a gente vai descobrir. Agora a gente vê os potenciais, mas é lá que a gente vai descobrir. Sem dúvida. Até uma curiosidade, quando estava na seletiva, muitas pessoas me questionavam: Gabi, qual menina que tu acha? Qual as 10 que tu acha? Eu falava, gente, é claro que tu tem algumas, suposições e propostas de candidata, mas eu sempre falava, gente, eu preciso ver a seletiva. Eu vendo a seletiva, ali vendo como elas desempenham, eu consigo enxergar, porque eu acho que o concurso da realeza da Oktoberfest, ele não é somente beleza, ele tá muito longe de ser somente beleza. A beleza não é nem o critério que desempata. Não é o critério que desempata, então, e a beleza é muito singular. Qual que é o critério que desempata? É oratória. E a beleza é muito singular, né? Às vezes o que você acha bonito, pode ser que eu não ache. Subjetivo, Exato, então não é exatamente sobre isso, né? E só que, claro, a vista das pessoas de fora é sobre isso. E daí eu acho que esse é o momento muito que as meninas se comparam, porque elas sempre se comparam. Ela tem o nariz mais bonito, ela tem o olho mais claro, ela tem o cabelo mais loiro. E isso eu até tentei trazer de uma forma numa postagem que eu fiz para as candidatas, quando foi escolhido ali as meninas. Tentei ser muito cuidadosa nas palavras. Mas aqui falando, assim, eu acho que fica mais claro, porque no escrever, né? Cada pessoa lê de uma maneira, mas eu acho que aqui eu falando... Né? Exato, eu acho que é justamente isso. Quando nós, como candidatas, a gente tem que cuidar muito com essa comparação. Eu falo por mim mesma, eu não era a menina mais loira. Na verdade, eu não sou nem loira natural. Eu pinto o cabelo não justamente por causa do Oktoberfest, porque eu gosto mais do meu cabelo mais claro, né? Mas eu não era nem loira natural. E mesmo assim, eu consegui meu título. Meu olho não era mais claro, não era mais azul, a minha pele não era mais clara, eu não era mais alta, né? Sabe? E as pessoas se comparam, assim, que eu preciso ser mais alta, eu preciso ser mais loira, né? Eu tô desses estereótipos que a gente sabe que existe dentro do nosso concurso. Mas, assim, eu falo por nós, assim, ou enfim, a Giane, a Gabi, nós não estávamos
100% enquadradas nesse estereótipo. E mesmo assim nós conseguimos o cargo que nós temos, né? Independente de título, eu acho que o trio em si, todas têm uma grande importância. Eu sei que muito se fala sobre o título de rainha, mas quando a gente está no papel do trio, a gente sente que isso não tem uma grande diferença. Claro que às vezes tem momentos, que a rainha só fala, mas, gente, isso é algo tão pequeno, e eu acho que isso também é o segredo do sucesso do trio. Que quem ficar como rainha, né, como primeiro lugar, entender que isso não te define como uma pessoa melhor, como isso é somente um título realmente, mas quem vai representar o Oktoberfest somos nós três, indiferente de cargo, sabe? Eu acho que isso é muito importante, assim. Claro, como a Jenny falou, a gente entra num concurso para ser rainha. Óbvio, porque se a gente pensar, não, eu vou ficar em terceiro, quarto lugar... Aí tu vai ficar mais antes ainda, exatamente. Porque lá no... Tu tem que mirar a lua pra acertar as estrelas. Exato, porque tudo que tu planejou naquele momento pode ser tudo diferente. Então, assim, realmente tu precisa focar no 100%. É isso. Mas não te desmereça porque conseguiu o segundo. Enfim, todos os lugares, e tu estando no trio, até não estando, é uma experiência, né? É o que aconteceu contigo, exato, né? É uma experiência. Se tu souber lidar com essa experiência da melhor maneira, e olhar com maturidade, e olhar com estratégia, assim, né, ser calculista. Oportunidades de melhoria, né? De melhoria, com certeza, se ele foi uma grande evolução para ti, para participar do concurso de novo, ou sei lá, ou para seguir tua vida em outros em outros caminhos também. Exato, porque o concurso por si só, mesmo que tu não fica no trio, já é uma oportunidade que abre algumas portas. Para mim, abriu, né? E não só de portas, mas também realmente de você experienciar, né? Pô, subir num palco, falar para tanta gente, né? Tem tanto público te olhando, ali tu já vai criar habilidades, né? Que o pessoal hoje chama de soft skills, né? Tão importantes que realmente tu pode levar para todas as áreas da tua vida, né? Sim. Gabi Scheller, e aí, como é que foi pra ti esse concurso aí? Foi bem emocionante. Eu sempre quis participar desde criança, tanto que no meu discurso eu falo. O meu brilho no olho para ser realeza começou nos desfiles, que desde pequena eu participava dos desfiles, eu assistia com minha família. Só que tem a questão, eu sou morena. E isso pra mim, acho que pra várias candidatas, sempre foi um ponto que pegou muito. Até a Anne, que em 2006 participar como realeza assumidamente morena. Ela não foi a primeira? Foi a primeira né? assumidamente morena, que até então as meninas chegavam no concurso cabelo pintado de loiro. Sim. E isso pra mim também já marcou. Eu era criança na época, mas sem falar. Um pouquinho mais criança. Não, eu sou prova, sou testemunha. Na audiência pode me chamar, tá? E isso pra mim, tudo bem, eu tinha 5 anos na época, acho que nem isso. Foi uma coisa que me marcou. E 2022 que eu viajei, eu não lembro exatamente o que eu falei na época, até porque faz alguns anos. Mas eu lembro de falar pra ela que eu tinha muita insegurança por conta disso. Eu vou chorar porque eu sou chorona. Mas a Gi falou pra mim, confia em ti. Não se preocupa com o que os outros falarem. É porque é tu que tá dando a cara a tapa. Não é os outros que estão ali. E isso pra mim marcou. E logo em seguida a Nai foi a primeira princesa. E ela falou isso no palco. Que não é porque ela é morena ou tem a pele um pouco mais escura que vai impedir ela de realizar o sonho dela. E eu vou chorar. Vamos lá. Aqui é leonina, capricorniana e deixa... Sagitariana. Eu ia falar canceriana, né? Não, mas tudo bem, Eu sagitariana. sou dura aqui, eu sou forte aqui. Só Não rolou falta nenhuma lágrima Calma, aqui vou ainda. bolar uma pergunta aqui, ó. Tá bom. Pra te derrubar. As duas já foram. E ver a Nai ali com toda aquela força de falar que é morena, se assumir realmente morena e bater isso na tecla... Foi mais uma coisa que deu o pontapé pra mim me inscrever. Claro, a idade também, porque eu não tinha 21 anos na época. Mas assim que eu fiz 21, foi a primeira coisa que eu falei pra minha mãe. Vou participar do concurso. Porque daí tu também entrou com mais segurança, né? Exatamente. Porque, querendo ou não, tem aquele estigma de que tem que ser loira do olho azul. E hoje em dia, nem na Alemanha é assim. É verdade. Não é porque é lá que aqui tem que ser também. E lá não tem nem realeza. Eu acho que esse é um estigma, é uma imagem que tá cada vez perdendo força, né? E precisa perder, né? A Oktoberfest representa não só um nicho de pessoas ou um tipo físico de pessoas. Ela representa... Olha para os pavilhões, vê todo mundo que tu vê, tu não vê gente igual a ninguém ali. Então, as meninas que a representam têm que seguir também essa tendência de ser... Pra mim, realmente, eu aprendi a olhar um pouco mais pra isso depois
para elas. Porque para mim, a cor de cabelo não era realmente importante, talvez porque não fosse uma preocupação, uma insegurança minha, né? Sim. A gente aprende também a vestir o pijama do outro. Exatamente. Mas aí eu penso que cada vez mais a festa tem que representar as pessoas que nela festejam, que nela celebram, né? Não existe como a gente querer ter um tipo específico que hoje em dia não representa mais ninguém. Então, cada vez mais vai perder força esse estigma, esse padrão que colocam ali. E quem fala isso, muitas vezes, são pessoas com pensamento, eu preciso cuidar muito com as palavras, mas são pessoas que realmente um pouco quadradas, com um pensamento um pouco mais antigo, né? que não seguem hoje em dia as mudanças que o universo te escancara, assim, são pessoas cegas para essas atualizações de padrões, de... Eu falo muito aqui no Blumencast, né, sobre o provincianismo, né, então é isso, tem pessoas que acham que Blumenau ainda tá numa província, né, que você precisa ser a loira do olho azul, ou como eu falo muito de história, né? Então, assim, tem tantas coisas que é tradição, mas que elas podem evoluir sem deixar de ser tradicionais, que as pessoas não entendem, né? Tanto é que tem gente que ainda acha que o desfile da Oktoberfest tinha que acontecer com carroça, com cavalo, com grupos enormes, e só feito de clube de cacetiro, que não deixaram de estar, mas não são apenas, né? Sim. Porque, assim, eu vi um vídeo lá no YouTube de um desfile de 1987 e, cara, chega a ser cansativo. É só gente andando, não tem um carro ali como hoje tem, sabe? Uma música alegre, sabe? Se a tradição não se adapta, ela morre, ela se apaga. A gente não vai celebrar para sempre uma tradição da mesma forma que era celebrada há tantos anos atrás. Exatamente. A gente tem que honrar e tem que relembrar essa tradição, mas vivendo no hoje, senão ela realmente vai se apagar. Muita gente fala, né, protesta nas redes sociais, porque para representar o Oktoberfest devia ser antepassado de fulano de tal. Tipo assim, que nem a realeza mesmo no sangue, assim, né? Que nem a monarquia. As pessoas não conseguem enxergar que cada vez mais, assim, se restringir tanto, realmente não vai ter gente para representar. Não. Se só querer fulano ou ciclano ou beltrano, daqui a pouco ninguém mais vai querer estar aqui nesse palco que não representa mais ninguém. Não, e até porque Blumenau em si tem a questão de ser acolhedora. Nós oferecemos muito isso para os turistas, para as pessoas que procuram ou vêm morar para Blumenau, de outros estados, outras cidades, que vêm aqui para o bem, para trabalhar, para agregar na nossa cidade. Então a gente traz muito esse papel de acolhimento. Então na realeza, que é para ser uma figura acolhedora, a gente já criar esses estereótipos que causam constrangimento ou causa algo padrão, né? Realmente isso não... discriminação, né? As portas têm que se abrir, elas não têm que se fechar cada vez mais para só um nicho de pessoas poder passar. E eu acho que um padrão, um estereótipo de beleza, um padrão de beleza, é muito falso. Eu digo por mim mesma, eu sou naturalmente morena, de cabelo moreno, minha pele não é tão clara assim, mas os meus antepassados, tanto de parte de pai quanto de parte de mãe, realmente vieram da Alemanha. Eu tenho praticamente, assim, 90% de descendência alemã, tem um pouco de italiana também, mas eu vivi muito essa cultura e quando eu comecei a me preparar para representar a Oktoberfest, eu realmente comecei a perceber isso, porque eu me desvalorizava, eu achava que eu não era tão alemã assim, de capaz de assumir esse cargo. E hoje em dia, analisando tudo, eu percebo, gente, por que eu pensei isso de mim? Só porque meu cabelo é castanho, naturalmente, e realmente isso é uma coisa tão falsa, assim, o estereótipo, isso não define a tua história. Então, o estereótipo realmente não define a tua história, sabe? E hoje em dia eu falo com propriedade, realmente, eu tenho uma bagagem na cultura alemã, e isso que impacta na minha paixão pela tradição, que eu acho que isso é muito importante, né? Da realeza ter essa paixão pela tradição, isso que é o mais importante. Não independe do teu cor de olho, cor de cabelo, altura, enfim. O que precisa estar vivo em ti é a tradição, a cultura, a paixão pela festa e a paixão, né? Pela tudo que a gente cultiva aqui em Blumenau,
sensacional. Pela cidade, né? Isso, exatamente. Gente, que sensacional esse episódio. Passou rápido, né, meninas? Passou. Caramba, cara. Assim, ó, eu tô pairando aqui nas nuvens, né? Porque primeiro que elas são colírios, né? Pros nossos olhos. São lindas mesmo, assim. E assim, ó, além de gentis, simpáticas, educadas, inteligentes, são muito maduras. Realmente impressionante a conversa de alto nível que a gente teve aqui. Eu espero que elas também tenham gostado, né, desse episódio. Adoramos. Que bom. Eu quero fazer algo diferente, assim, porque eu sei que vocês dão muita entrevista. E vocês, assim, já vão quase que, né, quase que no automático, assim, no script, assim, ó. Algumas vezes não dá pra fugir do script. Porque é 1 minuto. É 1 minuto. É 1 minuto, é a aparição precisa ser aquele lá, né? Mas aqui a gente tem tempo, a gente tem a descontração. O podcast sempre é algo diferente, né? E aí vocês nunca podem estar preparadas pra nada, né? Porque sempre pode vir surpresas. Então, assim, ó, eu não vou pedir pra vocês convidarem ninguém pro Oktoberfest, porque eu sei que isso acontece muito. E não vou pedir pra vocês darem dicas pras candidatas, porque vocês encheram aqui de dicas, né? Pode dar uma dica? Pode. Qual que é? Quando for apresentar, demonstre seu amor pela festa. Opa. Porque todo mundo percebe o amor que vocês têm, o brilho nos olhos. Tanto que até hoje mencionam a nossa candidatura, o nosso concurso, o nosso brilho nos olhos ao falar da festa. Sim. O pessoal sente a nossa emoção, sente quanto a gente ama, quanto a gente deseja estar aqui. E é o que a gente recebe também esse conselho desde o início do concurso. Demonstra amor pela festa, demonstra quanto que você ama isso aqui, quanto que você quer estar aqui, porque o pessoal sente e percebe. Sim, maravilhoso. Exatamente isso. Ó, mas eu quero o seguinte, tá? Eu vou fazer pra vocês o seguinte. O que nunca perguntaram pra vocês que vocês gostariam de ter falado? Olha só! E aí, nessa situação, tu não tens tanta vantagem, né? Porque tu é a primeira a falar. Olha só, não tem tempo nem de pensar. Meio quase que isso, entende? Aí, enquanto isso, aí elas têm vantagem. Entende? Por isso que a vida é sempre crédito e débito, né? Ônus e bônus, né? Sim, eu não tive nem tempo de pensar. Olha, o que me perguntam... O que nunca te perguntaram, mas que tu gostaria de que te tivessem perguntado e que tu pudesse responder aqui. Sim. Eu posso... Opa, aí, ó, legal. Ó. Porque Aí eu tenho tá tempo a de harmonia, pensar. a sintonia da realeza. Que legal, vai lá, na Jenny. verdade, algo que eu nunca tinha tido a oportunidade de falar foi sobre justamente isso que tu posicionou, da minha vontade de entrar no concurso para ser rainha, porque esse era um constrangimento que eu guardava ainda, né? Durante todo esse tempo, por mais que... nós três, a gente não traz isso na nossa bagagem, mas nas redes sociais ainda tem muita gente que fala disso, muita gente me julga. Eu recebi esse ano árduas críticas por ter me inscrito de novo, principalmente quando foi mudado ali o edital, que foi... Veio uma enxurrada mesmo, assim, de hater. E eu acho que eu nunca tive essa oportunidade de falar sobre isso, assim. Eu acho que para muitas pessoas... Elas enxergam sempre a Giane magoada, sempre a Giane triste. E foi muito bom, assim. Não é nenhuma pergunta que ninguém nunca me fez. Você acabou de me fazer, mas ninguém nunca tinha feito. Então, eu ter essa oportunidade de esclarecer um pouco as coisas aqui, porque a gente tá sempre aqui, né? Sempre falando sobre a festa, sempre expondo muito da nossa vida pessoal, mas nem sempre os problemas, os conflitos... Coisas que já foram complicadas, mas hoje não são mais. A gente não tem a oportunidade de falar sobre isso, assim. E eu agradeço muito ter tido essa oportunidade, porque para mim é um assunto que foi muito bem resolvido. Com elas eu nunca precisei resolver nada, mas dentro de mim, já foi muito bem resolvido. E hoje em dia eu acolho e entendo tudo isso. E eu nunca tinha tido a oportunidade de expressar claramente, assim, o quanto eu sou feliz de estar aqui do jeito que tá. Não desejava ser nada diferente, assim. Então, essa oportunidade pra mim foi muito bacana. E a gente até brinca, né? Esses dias a Giane, a gente desceu, a gente tava num momento de folga, assim. Vamos lá comer uma coisa. E daí a Giane tava sem faixa e a gente queria tirar uma foto, né? Quem tava realmente no momento de folga. Daí, na hora, assim, sem pensar, eu falei, pega emprestado, faz de alguém. E daí eu, tipo... Aí a Sasha, não, tu não quer minha faixa. Perdão, a Gabi. Não, tu não quer minha faixa. Eu pensei, pronto, agora que os haters acabaram de me xingar. Consegui, já faz aquela cara de Odete Roitman. Agora eu vou botar ali a faixa da rainha pra começar toda aquela situação. Eu falei, Giane, pra piorar a polêmica... puxa, né? Pra piorar a polêmica, eu vou fazer um vídeo chorando na rede social, falando, rouba minha faixa, invejosa. Só pra gerar a polêmica ali que o pessoal constrói. Virou. Mas é isso, gente. É do limão uma limonada, né? E, de novo, vocês estão muito maduras, assim. Eu acho que
tomara que toda a realeza, não só a próxima, mas as próximas, assim, utilizem esse episódio para se inspirar mesmo, sabe? Para se espelhar em vocês. Vocês são, eu nem comentei, né? Mas além de todos os adjetivos que eu falei, vocês são muito comunicativas. Às vezes acontece... mas isso é bom. Eu sempre falo, é melhor frear do que empurrar, né? Então, assim, geralmente a rainha tem um pouco mais dessa oratória, né? A primeira princesa, mas às vezes a segunda não acompanha. E a Gabi Scheller, cara, acompanha muito bem, tem uma oratória. Isso é ótimo, esse bom humor, esse alto astral de vocês. E a questão da Giane, bom, podcast é isso, né? Então, assim, a gente nunca varre nada pra debaixo do tapete, a gente acompanha... Isso, exatamente, né? E às vezes são... E realmente, assim, é sempre com muito respeito, nunca pra machucar, mas às vezes a gente sente que as coisas ainda não estão totalmente cicatrizadas, não do teu lado. A comunidade, a sociedade. Então, acho que aqui é importante a gente levantar realmente para... Às vezes, aquela fala é o que faltava para encerrar de vez o ciclo, sabe? E até falando agora, Giane, complementando aqui, eu já consegui ter ideias do que realmente eu acho que nunca me perguntaram. E é algo que não queriam me perguntar, mas eu acho que é a questão das dores do reinado. E principalmente das dores de estar na posição que eu tô, pensando na polêmica, né? Que gerou ali, que as pessoas criaram, assim. E daí eu, como rainha, me senti naquela posição de, poxa, eu faço parte dessa polêmica, e daí nesse meio vem muitas pessoas criticarem, né? Tipo, mandarem... porque a segunda princesa é mais bonita. Porque a primeira princesa é mais bonita. Porque olha só a rainha. Porque a primeira princesa falou mais. Eu acho que isso nunca perguntaram, realmente. As pessoas perguntam muito o que acontece de bom, as viagens, mas nunca perguntaram qual é a maior dor. E realmente eu acho que a maior dor de um trio, isso eu acredito que sempre vai ser. Não é a dor do sapato, não é do calo, não é do sorriso, do cansaço. Eu acho que a maior dor é essa comparação. Principalmente quando a gente tá num trio harmônico, que a gente sabe que nós três trabalhamos, a gente sabe da dedicação que cada uma tem pela festa, mas sempre tem pessoas que criticam de certa maneira, dizendo que uma merece mais estar lá do que a outra. Eu acho que isso dói muito pra gente, principalmente pensando em toda a nossa trajetória, em toda a nossa dedicação. Aqui, nenhuma de nós merece mais do que a outra. Nós três merecemos, nós três somos iguais em questão de realeza, em questão de representar a festa. Então, eu acho que isso realmente, eu nunca falei isso, só pra minha família, mas é uma dor que com certeza toda a realeza carrega essa questão da comparação realmente das pessoas. E às vezes nem é a comparação entre o trio, porque acontece muito de... Beleza, nosso trio foi eleito, mas eles comparam com as candidatas. Não, fulana tinha que estar no teu lugar, porque ela é melhor, ou ela é mais bonita. Só que a gente... Não é assim. Igual as meninas falam, beleza, é o critério que não desempata. O que desempata é a oratória, é a postura, o desenvolvimento. E querendo ou não, até hoje em dia tem gente que vem dizendo, tem tudo na vida dele, devia estar tal pessoa. Só que essa tal pessoa não está preparada para estar aqui. Tem algumas situações que a pessoa chega, vocês são... Aconteceu pouco nesse, aconteceu um pouco mais em 2022. Vocês são realeza. Olha minha filha, como ela é mais bonita. Ela devia estar aqui. A inveja sempre tá presente, né, gente? Mas a pessoa não tá nem aí. Às vezes nem conhece a festa. A pessoa que ela mostra pra nós, às vezes não realmente tá seguindo a vida dela lá muito bem, obrigada. Negócio, não era uma candidata, ela só era realmente a filha dela, mas que a mãe achou que a fulana era muito mais merecedora de estar nesse papel do que a gente. Nem se candidatou, né? Porque realmente às vezes não é vontade dela e às vezes é um sonho, né? E a gente tem que se preocupar muito com isso, né? Às vezes nossos pais nos colocam responsabilidades, pesos que não são nossos. São situações que eles queriam ter vivenciado e por N motivos não puderam vivenciar, mas a gente tem que tomar muito cuidado de não projetar esses nossos sonhos frustrados nos filhos. Eles são donos de si e merecem ter essa liberdade, né? Você pode, sei lá, pelo exemplo, dizer alguma coisa, mas colocar, quase que impor uma situação. Cara, isso é muito
pesado, isso é muito grave. Às vezes, anos de terapia não vão resolver uma imposição que uma mãe fez para uma filha, um pai fez para um filho, né? Exatamente. Então a gente tem que, eu acho que, cara, essa nossa conversa toda serve muito para isso. Eu acho que ela é muito rica nessa questão que a Gabi Kratz falou, assim, da comparação, né? E aí vamos ver agora aí, qual que é a pergunta que nunca fizeram pra Gabi Scheller. Igual a Gabi falou, eles perguntam muito do reinado pra gente. Tem uma pergunta que sempre fazem. Qual que é o momento mais marcante do nosso reinado? Isso é fácil de responder, tem vários momentos. Mas qual que é o momento mais marcante da nossa relação ao Oktober? Porque, querendo ou não, a gente tá representando a festa. Tem diversos momentos, óbvio. Mas eu sou filha de itapiranguense. Meu pai e minha família inteira paterna nasceu no berço da Oktoberfest no Brasil. Então, eu poder representar... Não me leve a mal, pelo amor de Deus. Mas eu poder representar a minha família, que é do berço, e a maior festa alemã das Américas, pra mim, isso é uma memória que ultrapassa todas as barreiras da realeza. Porque eu vi a minha nona de 93 anos, vibrando às 9 horas da noite, no domingo, esperando sair o resultado do concurso e me ligando, dizendo que tá totalmente orgulhosa, ver minha família de lá, que vai vir pra cá semana que vem. Assim, é um caminho longo, que é 12 horas de viagem. Eles virem pra cá só pra me ver de realeza. Ver minha família, minha avó, minha mãe. Não é só, né? Não é só. Mas ver eles vibrando por mim e também poder representar a minha família, num geral, eu acho que é um momento que ultrapassa qualquer momento da realeza. Representar os itapiranguenses. Olha só, que é a maior proporção de itapiranguense fora de Itapiranga em Blumenau. Eu encontrei até na Alemanha. Olha só, mas isso é... A Gabi tropeça numa pedra, parece 3 itapiranguenses. Pois é, rapaz, olha Ontem, só. inclusive, né, a gente tava... Não, Oktober, acho. Certamente. Alguma? Não, e aí, Provavelmente, a gente dá pra fica fazer 24 até horas maior no o negócio, né? Descendente de itapiranguense. Alemã. Representando, né, a Oktoberfest Blumenau, que é a maior das Américas, quando tu estava na primeira Oktoberfest do mundo, em Munique, né? Então, olha quantas também Oktoberfest... o berço da Oktoberfest no Brasil. Exatamente. Então, pra mim, ter isso como memória afetiva, porque eu cresci nas duas festas. Claro, a Oktoberfest Blumenau, pra mim, é minha casa. Eu cresci nos pavilhões. Mas saber que eu tenho um pezinho lá também, uma raiz lá, é uma coisa que é inexplicável o sentimento. Legal. Então, a gente recebe muita pergunta, qual que é o momento mais da realeza? Tá, mas e antes da realeza? Porque a realeza é um ano. Exatamente. A gente tem 22, 29, meninas mais velhas, só que não é um ano que representa a nossa história com a Oktober. É a nossa vida inteira. Perfeito. Que sensacional, gente. Pô, que legal poder conversar com vocês. Vocês são pessoas maravilhosas, né? Não vou ficar Obrigada. chovendo no molhado aqui. Mas muito obrigado, Gabi Kratz, por estar Obrigada. aqui. A gente deseja, né, uma metade pro final, né? Que a gente Sim. tá aí. A gente fala que ainda não É chegou na tópico metade. sensível. Não chegou, né? Sensível aqui, Exato, calma. então, gatilho, né? 19 dias serão esse ano, né? Sim, 19 Olha só, bastante, né? Então, assim, que tudo, né, corra bem como vocês fizeram até agora, né? E com certeza, né, esse trabalho brilhante, ele já tem uma solidez, uma base muito forte, né? Sim. Que daqui pra frente é só alegria, literalmente, né? Obrigado. Acreditamos. Eu acredito muito nos destinos que a gente não espera, assim, nos destinos que realmente aparecem no caminho. Eu acredito muito nisso. Como a Jenny falou, tem coisas que a gente nem espera, mas acontece e aparece. Eu acredito muito nisso. Eu acho que eu sempre trabalhei muito para isso, sempre me dediquei, e é isso. Por isso que não é um momento de triste, de despedida, De saudosismo já, de né? chorar, e de pensar, meu Deus, o que eu vou fazer depois da realeza? Que muitas pessoas perguntam, mas já pensou que... Gente, não tem muito o que pensar. No dia 27, quando eu acordar, dia 27, dia 28 ali, né? Depois da Oktoberfest, eu tenho fé e muito, né? Acreditar que novas portas vão se abrir e melhores, né? E ainda mais entusiasmada para as novas oportunidades. Que legal, show de bola. Cara, é muito massa. Jane já é uma amiga, né, nossa aqui do Blumencast. Tempo, né? A gente sempre, né, que se cruza aí pelos eventos. É sempre muito bom Sim. estar contigo, conversar com a Joyce, que é a mamãe do ano, né? Que legal, vai virar titia. A gente tava conversando até sobre isso, porque a gente tá próximo. A gente não gosta de admitir, mas o fato que tá na hora de começar a admitir, tá próximo de encerrar esse ciclo, não como uma despedida, como um pesar, mas como o soltar do fôlego que a gente puxou lá no começo, assim. A gente, claro, vai lembrar, vai recordar com amor e com aquela lembrança que a gente acha que a gente quer voltar, mas a gente só gosta de relembrar porque a gente gosta de
de sentir tudo de novo, enfim. Eu já me despedi uma vez, mas hoje eu me despeço com o coração muito mais em paz, assim. E sabendo que ano que vem vai nascer meus primeiros sobrinhos, ano que vem promete tanta coisa, então realmente é hora de encerrar. Os meus 20 e tantos anos foram quase sempre com uma coroa na cabeça, com alguma missão a cumprir. Hoje em dia eu tenho que olhar para mim, para minha família, que está mudando, está crescendo. E a expectativa para os próximos anos são as mais coloridas possíveis. Os natais vão voltar a ter magia, o Dia das Crianças vai voltar. Eu acho que Deus cuidou tão bem de cada passo. Eu sempre falo da perfeição divina, que ela é muito mais do que a gente pode descrever, muito mais do que a gente poderia imaginar um dia. E eu tô vivendo hoje algo que eu jamais poderia descrever para o meu futuro, nem nas melhores expectativas, assim, que eu estaria encerrando com o coração tão em paz e pronta para viver um papel que eu jamais vivi e que vai ser um dos mais importantes dos meus próximos anos. E eu tô feliz demais, assim, feliz demais com o caminho que eu construí. Grata pela Oktoberfest, que transforma vidas. A Oktoberfest transformou a minha. Tenho certeza que vocês vão se reconhecer transformadas depois. Eu sou a maior entusiasta de quem quer se inscrever para a realeza dessa festa, porque eu sei o que ela faz na nossa vida. E essa festa cada vez mais linda, cada vez mais segura. Eu não vou me despedir da Oktoberfest, porque a Oktoberfest vai estar na nossa vida, como já estava antes de tudo isso. E a oportunidade de conhecer pessoas como a gente pôde se conhecer, para mim, é fundamental essas sementes que a gente planta, que a gente colhe, que a gente desfruta depois, como já... Eu não me despedi definitivamente de ninguém que eu tinha conhecido lá em 2022. Ao contrário, a gente só vai acrescentando mais na nossa vida, no nosso ciclo. E isso já é muito valioso. Fora as outras 1000 oportunidades que surgem, tudo aqui é valioso demais, assim, não dá para mensurar. Tudo aqui brilha. Então, o próximo passo não tem como ser diferente. Se a gente planta com amor, a gente vai colher algo que a gente pode nem imaginar hoje, mas vai ser algo bom. Vai ser algo que a gente pode não achar, não tá nos nossos planos hoje, mas se tava nos planos divinos, então é pra gente acolher, é pra gente esperar com fé, assim. Tudo na sua hora e no seu momento, sem dúvida. E tu falou de não se despedir da Oktoberfest, né? Com certeza haverão outros convites, assim como teve esse ano, né? Do desfile ali, né? De reunir todos os anos. Pô, aquilo foi legal. Então, poxa, nós vocês... já recebemos algumas propostas aqui, que vai ficar no off aqui, né? Sabe? Porque a gente não sabe ainda se vai se realizar, mas a gente tá bem ansiosa para algumas coisas aqui. Olha aí, ó. E aí, Gabi? A gente não, igual a gente falou, não é momento de despedida nossa. É um prazer estar aqui falando da festa contigo. E a gente tem que se despedir, querendo ou não. Mas é um momento de dever cumprido. A gente trabalhou tão duro ao longo desse ano. Esperou tanto chegar à festa para poder viver tudo que a gente plantou, viver a 40ª edição, que tá linda, tá maravilhosa essa festa. E a gente vai passar a faixa com aquela dorzinha no peito, de saudade, de ciúmezinho, que é a nossa faixa. Mas... E os pins, né? Não, essa aqui fica com a gente. Então tá bom. A faixa e a coroa ficam com a gente. É só simbólico de passar para outra faixa. Que legal, que legal. Por isso, claro, as realezas já tinham, né? Desfilaram com as suas faixas. As faixas e as coroas delas. Tá. A coroa e a faixa ficam com a gente. Massa. E é um sentimento tão bom de dever cumprido, de gratidão por tudo que a gente viveu, igual a gente falou. Vai fechar a porta... Não vai fechar, mas vai se encerrar o ciclo de realeza. Mas vai abrir tantos outros ciclos pra gente a partir do dia 26, dia 27, 28, enfim. Coisas que a gente não imagina que vai acontecer, que Deus tá preparando com tanto carinho pra gente, que na hora certa vai vir. E uma curiosidade, esse ano, além de realeza, as 3 viraram dindas. Olha só. As 3 viraram dindas. Por isso que elas têm essa sintonia, entendeu? Porque as coisas acontecem na vida de uma, acontece na outra. É ótimo também. Sair com as 3, porque O papo, né? O papo é isso, né? a principal coisa é roupa de bebê. Promoção de roupa de bebê. Então, gente, que sensacional. Eu tenho certeza aí que vocês gostaram muito, né, desse episódio. Nem eu
né? Esperava, assim, esse papo tão leve, tão gostoso, né? Tão, de novo, maduro, assim. Foi muito legal mesmo. Acho que a gente mudou um pouquinho, né, daquilo que às vezes vocês estão acostumados aí com as entrevistas, né, com a realeza. A gente sempre tem uma proposta de mudar um pouquinho, né, as perguntas, o papo, né, e deixar dessa forma aí que eu tenho certeza que lá você do outro lado tá até com um sorriso no rosto nesse momento aí. E olha só, se rolou emoção agora, imagina dia 27. 26. Dia 26, né? Eu continuo sem soltar uma lágrima. Ó, é verdade. Essa aqui, ó. O desafio meu e da Giane, fazer a Kratos chorar no dia da final. Gente, eu sou... Aí vai. Veremos. Durona. Provavelmente estaremos lá também, tá? Fazendo a cobertura. Não é porque eu não sinto. Não, eu sei. Mas eu tô contigo, eu reconheço, eu também sou assim. Eu me emociono pra caramba. medicada. Medicada e controlada. Gente, muito obrigado mais uma vez. Compartilha esse episódio para que mais pessoas possam conhecer a história da realeza, né? Da 40ª edição, se inspirar, se espelhar com elas também, né? Comente o que você achou desse episódio. Foi um episódio muito legal, muito diferente também. Curta, siga a gente lá também nas redes sociais, @Blumencast. Quero agradecer aí aos nossos patrocinadores. Muito obrigado, né? O 8º episódio da última temporada desse ano, né? Da 3ª temporada. Ano que vem, se Deus quiser e permitir, né? Teremos mais uma temporada do Oktobercast. Tanto nos 8 episódios de podcast aqui com pessoas que fazem e acontecem, né, na Oktoberfest de Blumenau, mas também na transmissão do desfile, que sempre tem muita gente que comenta, que fala muito bem da nossa transmissão, né? Foi realmente um sucesso no último sábado aí. Então a gente já sabe que o Oktobercast já é um produto consolidado aqui na Oktoberfest Blumenau, em Blumenau. E por isso, né, eu quero agradecer a Teca, 99 anos, conforto que atravessa gerações, Sans Clube, vale muito ser Sans, Rádio 106, a Gigante do Vale e Eisenbach. Você merece uma Eisen, certo, gente? Muito obrigado aí pela participação de todos vocês, pela audiência, e a gente vai ficando com os Blumencasts, né, aí nas próximas semanas. Não deixe de se inscrever aí no nosso canal para acompanhar tudo e ative as notificações. Grande abraço para vocês, fiquem todos com Deus e tchau!